Gunko será a última integrante do bando dos Chapéus de Palhas e eu posso provar pra vocês. Tá curioso pra saber o que aconteceu no capítulo 1144 de One Piece? Não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso ou eu vou te obrigar a comer a Smile da mula manca sem cabeça. Fala, meus delinquentes, como que vocês estão? Sonark em Animes aqui falando, e Eiichiro Oda fez de novo. Ele abusa da suspensão da descrença. Sua obra está decaindo a cada capítulo que passa, mas antes da gente comentar sobre isso, vamos direto ao assunto, tá? Esse capítulo começa com a história de capa da peregrinação de Yamato. Finalmente, ela conseguiu libertar as garotas e o carpinteiro. Eu não vejo nada de interessante na história de capa de Yamato, poderia ser um pouquinho melhor, mas não sei o que o Eiichiro Oda ainda está fazendo segurando essa história um pouco mais. A não ser, é claro, fazer possivelmente algum tremor e as silhuetas de um dragão surgirem no ano mais uma vez. E aí sim ficaria interessante a história de capa de Yamato. Finalmente, após uma longa e curta caminhada que não apareceu em nenhum dos outros capítulos, Franky chega de frente para uma estrutura gigantesca, fazendo a gente criar automaticamente um paralelo ao Emmett. E não, gente, esse robô não vai se levantar e vai ser tão útil quanto o Emmett no arco de Egghead. Na minha opinião, o Emmett só brilhou nas teorias que fizeram sobre o personagem. Por fim, então, enquanto o Frank faz algumas perguntas sobre o local, aparece ela, a futura integrante dos Chapéus de Palha para a maioria das pessoas, Vegapunk Lilith, falando que aquele lugar é extremamente tecnológico e tem um período datado de mais de 3.000 anos de idade. E é exatamente aí que levanta alguns questionamentos pra gente. Por quê? Gigantes vivem em média 300 anos de idade. E a nossa garotona Hitler simplesmente diz que não existe nenhum relato sobre aquela estrutura dentro do país dos gigantes. Gente, pra vocês terem uma noção, o relato viking mais antigo que a gente tem na raça humana datado é de 1.200 anos de idade. Fazendo um cálculo rápido, daria cerca de 3 gerações de gigantes, podendo dar uma arredondadinha para 5 gerações de gigantes. Como que esse pessoal não tem registro nenhum? Isso mostra que em One Piece todos são analfabetos funcionais, porque é utilizar muito da suspensão da descrença em fazer a gente achar que um povo que vive mais de 300 anos não tem registros históricos sobre uma estrutura que está há mais de 3.000 anos dentro do seu país. Eu não consigo ler isso e não torcer o narizinho pensando, meu Deus do céu, o que o Eiichiro Oda tá fazendo? O pessoal de Elbaf não tem nenhuma lenda desse lugar? Para mim, o ano está sendo uma Egghead com skin nórdica, apenas isso. No final das contas, Lilith revela para Franky que ela vai morar naquele local para pesquisar um pouco sobre ele, já que possivelmente ele tem segredos que ninguém sabe. Bom, ninguém mesmo, né? Isso ajudaria se as pessoas escrevessem em One Piece, mas tudo bem. Eiichiro Oda se livrando de mais um personagem. Depois a gente tem uma história de capa, não se preocupem. Franky então decide também ajudar nas investigações e Bonnie rapidamente começa a gritar desesperada. Ela olha uma gigantesca criatura, uma nuvem soltando raio pra tudo que é lado. Franky fica assustado de início e começa a sair correndo e dizendo, esta é Elbaf, a terra dos mistérios, e Ripley revela pra ele dizendo, não sei que diabo de criatura é essa, eu nunca vi essa porcaria antes. A cena corta mais uma vez voltando para Vila Oeste. Ela está sendo atacada por uma espécie de Usopp gigantesco, com todos os gigantes se armando para enfrentar a criatura gigantesca. Os gigantes tentam enfrentar as criaturas, mas estão completamente descoordenados. Um deles lá pergunta, cadê o chefe? E eles dizem, foram no banheiro. Maravilhoso, por sinal. Brook encara a criatura gigante e diz, ele me parece muito familiar. Por que eu tô atacando Elbaf? Para resumir bem resumido para vocês o que acontece, porque os quadros seguintes são tenebrosos de ser lido, eles estão muito confusos. Simplesmente os gigantes guerreiros tentam poupar os Chapéus de Palha da batalha, pedindo para eles fugirem daquele local. Um diz que não vai fugir, que ele também é um guerreiro gigante assim como o pai dele, e os gigantes dizem, você é somente o filho do Gaban, você não é o Gaban. Sai daqui, garotinho chato. Nami então finalmente toma a voz da discussão e grita chamando Jarou. Ele responde ela dizendo que gosta de mulheres mais velhas para ela não ficar toda assanhadinha, e ela diz o diálogo mais complicado de todo One Piece para mim até agora. Simplesmente pega essa pedrada do Eiichiro Oda. Tem algo que não te contamos. Peço desculpas por isso. Um intruso que se parece com o Ruivo está no castelo. Gente, em que momento a Nami obteve essa informação? Porque se você voltar no capítulo 1138, que é o capítulo que o Loki é atacado por alguém parecido com o Ruivo, simplesmente a Nami não está lá perto. E no momento em que o Luffy retorna pra falar com o Loki, simplesmente a Nami também não tá lá. Ela aparece no 1141 zarpando da onde está o castelo, indo diretamente à festa dos gigantes. Em momento algum ela teve contato com Loki ou recebeu informações dos outros personagens
que ouviu o Loki falando que tem alguma pessoa parecida com o Ruivo atacando a ilha, quem dirá 2 pessoas junto com ele. Será que Nami tem o maior haki de observação da obra inteira? Para finalizar, Nami diz que não conhece essas pessoas, mas não vai perdoar lixos que sequestram crianças à plena luz do dia, mostrando que tá completamente putaça, que sabe quem é, mas não sabe. Jinbei pede um navio para Jaru, dizendo que eles vão ajudar a procurar os intrusos e por fim derrotá-los. E Jaru diz que não faria isso, já que eles são convidados e a única coisa que eles precisam fazer é se manter em um lugar seguro e depois que resolver o problema, encher a cara de novo. E é aí que o Jinbei brilha, ele simplesmente diz: se vocês estão procurando por alvos que possuem o nosso tamanho, nós somos a melhor opção para isso. Enquanto eles perdem tempo tendo diálogos maravilhosos, simplesmente Nami percebe que o nosso personagem favorito, Colum, está preparando um navio para eles zarpar, dizendo: a gente vai junto, mas é claro que eu sou o capitão. E a gente deu início ao novo capitão incluído na tropa dos Chapéus de Palha, os Piratas Colum, com certeza a armada mais poderosa de todos os Chapéus de Palha. A cena corta mais uma vez para Gonko ouvindo uma musiquinha depois que ela se alimenta. Sabe quando você dá aquele papazinho gotoso? É exatamente isso que ela está fazendo. E enquanto ela ouve a sua musiquinha, ela possivelmente capta uma mensagem vindo dos seus fones de ouvido. Por que eu falo possivelmente? Porque não tem caixa de diálogos que mostrem que o som sai do seu fone de ouvido, a gente só tem a imagem do fone de ouvido. Agora, como ela consegue captar essa mensagem, não faço a menor ideia, porque o Eiichiro Oda não quer explicar pra gente. Chegamos em um nível que o One Piece só insere as coisas e que se lasque a explicação. Finalmente, então, a mensagem diz: temos uma mensagem para todo mundo do Sol. Humanos que não pertencem ao bando dos Chapéus de Palha foram vistos no castelo de Aurus. Eles demonstram clara hostilidade. A mesma mensagem que a Nami deu inexplicavelmente pro Jaru-sama. Eu acredito que o mistério da obra seria somente qual é o One Piece, mas tem muito mais mistério pela frente. Por fim, então, Sanchomers comenta que esse é um ritual que a Gonko gosta muito de fazer, que é simplesmente ouvir uma musiquinha após encher a sua bela barriguinha. E ela diz que não é um ritual, que ela apenas gosta de fazer aquilo. E ele pergunta pra ela: tá ouvindo o que pelo TD? Ele diz que prefere ouvir música ao vivo, já que quem errar primeiro simplesmente é fuzilado. E Gonko revela: estou ouvindo New World, uma referência clara ao mundo criado possivelmente por Nika. E aí que levanta mais uma vez aquela teoria maravilhosa, dizendo que possivelmente ela vai conhecer o Nika dentro de Elbaf, perceber que ele não é tão ruim e sanar os medos que essa personagem tem dessa criatura. E aí vai entrar no bando dos Chapéus de Palha. Com certeza, bilhões de teorias dessas já existem no mundo da internet. Aí o Oda vai fazer o quê? Não, eu tenho coisas pra fazer, tenho lugares pra pesquisar e músicas pra ouvir. Vou entrar no teu bando depois, tá? Maravilhoso, por sinal. Sanchomers faz uma brincadeirinha com ela, tirando o sarro e dizendo: então quer dizer que você não gosta do nosso mundo atual? E a cena corta mais uma vez pra Saul simplesmente tentando impedir as crianças que estão caminhando em direção ao incêndio. Ele pega 2 escudos e se posiciona na frente delas, acaba parando sim, só que as crianças que estão atrás continuam se movimentando e infelizmente fazendo elas se espetarem com espinhos. Então deixa os nossos personagens em uma situação extremamente crítica, e a Robin, que deveria pensar um pouquinho mais, ela simplesmente fica calada enquanto vê aquela situação, dizendo pro Saul que eles precisam encontrar outra alternativa. Algo que faça as crianças simplesmente não sofrer dano considerável. E aí que o Saul tem uma ideia, ele simplesmente pega uma corda, vai pro final da fila e acaba amarrando uma das crianças gigantes, impedindo que ela se mova, e nesse exato mesmo momento aparece a criatura mitológica Fenrir simplesmente decidindo atacar ele. E adivinha o que acontece? Exatamente, a cena corta mais uma vez, voltando para perto da Vila Oeste. Finalmente os gigantes estão dizendo que com certeza que lá são poderes de Akuma no Mi. Acredito eu que essa informação está clara faz muito tempo mesmo. E após uma batalha épica e árdua que aconteceu fora de tela, os gigantes conseguiram derrotar o Draug. E eles comentam que na realidade aquela criatura não era para existir. E nesse exato mesmo momento, após essa batalha árdua que ninguém viu, simplesmente aparece Nidhogg cuspindo fogo em tudo que é gigante. Dory e Brog finalmente aparecem depois de dar um cagão, embarca no seu navio e avançam em direção à criatura. E após dar um poderosíssimo Hakoku nela, ela simplesmente é completamente obliterada.
A câmera se aproxima um pouquinho e a gente descobre que quem está a bordo do navio também, além, é claro, dos piratas gigantes, ele, o Scopper Gaban, devorador de montanhas. Bebendo, por sinal. Para finalizar, o capítulo acaba exatamente aí. E o que eu vou falar para vocês? Sem dúvida, o melhor capítulo de One Piece de todos os tempos. Brincadeira, gente. Tá cada vez pior. Sim, está cada vez pior o One Piece. E não tenho que vocês me falem para convencer do contrário. Quadros completamente irregulares, história que se amarra de uma forma absurda e diálogos em excesso, muito, mas muito diálogo. Simplesmente Scopper Gaban surgir no navio dos gigantes que foram no banheiro e ele estando num castelo muito, mas muito longe do local, ou a Nami simplesmente saber o que está acontecendo, quem está atacando a ilha, sem sequer ter menção disso dos outros personagens, não faz sentido nenhum. É claro, o excesso de caixas de diálogos nos quadros também limita muito a gente entender direito o que está acontecendo nos quadros. Tem muita animação que a gente não consegue definir exatamente o que está acontecendo ou exatamente quem está falando porque não tem a aproximação de diálogo. Dá pra gente considerar que é um monte de figurante? Claro que dá pra considerar, mas quando são personagens importantes envolvidos nisso, gente, não tem sentido nenhum. Um exemplo pra vocês, quando a Nami conversa com o Garou sobre a possibilidade de alguém parecido com o Ruivo estar atacando o local, simplesmente a gente não consegue definir se é ela que está falando isso ou se é o Jinbe que está falando isso. Pra ser sincero pra vocês, não parece nem que é a Nami que tá falando porque ela grita chamando o Garou, ele olha em direção a ela e aí ela diz, tem algo que não te contamos, peço desculpas por isso, aí o quadro fica amplo do mais absolutamente nada e um texto voando dizendo um intruso que se parece com o Ruivo está no castelo. Não faz sentido nenhum. Simplesmente eles colocam a imagem, colocam o texto e não dá indicação de personagem. A gente acredita que é a Nami que está dizendo isto porque foi a Nami que chamou a atenção do Garou. One Piece está cada vez mais complicado, gente. Não estou falando isso porque eu sou chato, estou falando isso porque eu gosto da obra como um conjunto. Mas enquanto tiver gente aceitando qualquer coisa, porque sim, Oda está entregando qualquer coisa, simplesmente One Piece vai continuar exatamente assim. Agora deixa aí pra mim nos comentários, o que você tá achando de One Piece? Tem uma visão completamente diferente da minha? Acho que eu tô reclamando de coisas que necessariamente não precisa ser reclamadas? Ou você tem a mesma opinião que eu e acha que o One Piece tá exagerando um pouquinho na suspensão da descrença? Mas é isso, muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e deixar, claro, aquela dedada emborrachada no Sonar. Mas é isso, e Sonar quem diz. Tchau!